curioso, né, Yuri, você falando dessa questão do prazer imediato e da recompensa a longo prazo, justamente porque para o nosso cérebro é difícil ele compreender a recompensa lá na frente. Então ele tudo ele quer agora, então é natural. Quando a gente entende isso, é justamente um desses pontos que a gente trabalha na terapia, como você falou do passo da decisão. Eu vou entender que isso aqui, eu vou precisar tomar uma decisão que vai me beneficiar a longo prazo. Só que para isso eu preciso aproveitar o processo. Eu preciso curtir aquele momento. Eu preciso entender que a vida é agora, a vida não é lá na frente. Então eu vou sim me preparar para o futuro, eu vou me planejar para o futuro, para ter ali, para ter saúde, para ter dinheiro, para ter liberdade, mas eu vou ter que curtir este momento de agora. Senão a gente acaba sempre tentando fugir da dor, a gente acaba sempre tentando, de alguma maneira, se preocupar com algo que possa acontecer e a gente não está vivendo o agora. Então, quando vê, eu ouço muito as pessoas falando, nossa, o ano já acabou, meu Deus, está passando rápido. Por que está passando rápido? Porque a gente está acelerando, porque a gente não está aproveitando o momento presente. Sim, é porque a gente E não vive nem hoje. tudo que a gente acha que a felicidade que vai trazer felicidade de fato é, na verdade, né? Eu tenho uma paciente que achei muito bonitinha, assim, ela é uma paciente mais ansiosa, assim, e ela é aquela pessoa que sempre, né, pensa muito no futuro, como qualquer ansioso. E ela disse que o momento mais legal, assim, que ela se sentiu mais feliz foi quando ela pegou o carro, ela saiu e tomou um suco sozinha. Foi uma Sozinha, assim, só vitória. ela. E é que ela deu uma sensação, assim, de bem-estar, de felicidade, que foi pra ela, pra vida dela, né? E às vezes a gente acha que essa felicidade, esse bem-estar vai vir quando a gente comprar um carro novo, quando a gente for promovido, né? Quando a gente não sentir nenhuma ansiedade. E não é bem assim, né? A gente precisa aprender a aproveitar aí as pequenas coisas da vida, o processo, né? Como a gente tem falando. E a felicidade, ela tá aí nesses momentos também, né? Tá no nosso dia a dia também. Eu digo que a felicidade está nos detalhes, na verdade. Quando a gente consegue Exato. fazer essa pausa, olhar para tudo que está acontecendo, a gente vê a felicidade em sair para tomar um suco sozinha. Porque se a sua paciente estivesse com esse ideal de não, eu só vou ser feliz quando tal coisa super grandiosa acontecer, né? Esse extraordinário é isso, ele é extraordinário, não acontece no ordinário, no todo dia. Então a gente precisa desenvolver esse olhar ali do quanto a vida está acontecendo, as coisas incríveis e interessantes estão ali, só que a gente precisa parar para entender que é esse processo, é o dia a dia que vai fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha esse bem-estar e essa felicidade, né? Não no depois. O depois a gente está construindo hoje, mas a gente precisa viver o hoje também. Sim, e até vou fazer um adendo disso, porque existe sempre uma fantasia, realmente. Quando eu tiver a minha promoção, eu vou ter uma felicidade plena. Quando eu comprar o meu Rolex, e assim por diante. E é uma coisa que, se você conversar com pessoas que já traçaram essa jornada, a grande maioria fala com muita clareza: não completa o nosso eu isso. É só ali aquele primeiro que a gente vai falar, nossa, cheguei, mas e agora? Quantos mil atletas de grande performance, por exemplo, que chegaram a ganhar medalhas olímpicas, ganharam, chegaram lá. E depois? Né? Vocês já falaram com uma pessoa mais velha, assim, com ali meio doentes já, e perguntaram para ela o que você se arrepende na sua vida? Sim, essa é uma pesquisa incrível, né? A pessoa não vai dizer assim, ah, eu me arrependo de não ter comprado 2 Porsches em vez de um só. Não, ela Não, é. vai olhar e dizer, eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família, de não ter cuidado mais da minha saúde, eu me arrependo de não ter tido experiências ali com a minha esposa de viajar. É isso que as pessoas vão se Aproveitar mais o arrepender. tempo, né? Aproveitar o Aproveitar o tempo. tempo, aproveitar o tempo. E se a gente for até fazer uma analogia muito metafísica, né, sobre o tempo, e aí é viajar um pouco na maionese junto, a gente acaba tendo a idealização que a gente consegue ver realmente o futuro, mas ele é infinito. E o passado também, e o futuro também. A Ele é gente só tem infinito, um e a gente é agora. apenas um sopro dentro de toda essa história que a gente vive. E é realmente muito pequeno quando a gente vê desse tamanho infinito. O que é a representação disso? É quase nada. Então o que eu vou fazer? Viver para esse infinito? Ou viver para o infinito do passado? Não, eu vou viver para o hoje. Pro agora. Eu vou viver para aquilo que eu consigo de alguma forma sentir realmente e delimitar um pouco mais claramente o caminho que eu quero, né? E de novo, não quer dizer que eu vá conseguir o caminho que eu quero. Quer dizer que eu vou aproveitar a jornada e a construção daquilo que eu acho que deve ser o meu ser, porque eu acredito naquilo, porque eu tenho esse acreditar, porque eu tenho essa fé, porque a gente vai constituir um ser, a gente não vai constituir um ter. E grande parte das pessoas fica nesse local do ter. E isso também é um motivo enorme de criação de ansiedade.
Porque será que eu vou ter, né? Será que alguma coisa ruim vai acontecer? Será que eu vou perder aquilo que eu construí? Será que, será que, será que? E aí a gente vai no será que para sempre, porque é infinito esse tempo, né? Uhum. E aí fica nesse ciclo um pouco vicioso, que eu vejo que é um pouco vicioso mesmo, de sofrer pelo sofrimento e sofrer pelo sofrimento e sofrer pelo sofrimento. Então você fica sempre o tempo todo ali naquele local. Tem várias coisas que eu acho muito intrigantes no consultório, principalmente quando a gente vai vendo a parte da ansiedade, por que a gente se sente ansioso e tal, que todo mundo tem realmente um pouco de ansiedade, isso é muito claro, tá? E tem hoje também uma questão muito de label, né, que eu tenho que ser ansioso. Se todo mundo é, eu também sou. Então existe também ali um processo que eu tenho que de alguma forma pertencer ao grupo de ansiedades. Isso também é um perigo, porque não necessariamente a tua ansiedade te transtorna, talvez ela só seja uma ansiedade muito comum, de todo mundo sente, como todo mundo sente medo, e não é ruim. Ela é preparatória para evitar algum tipo de dano para você, mas ela não pode só transtornar a sua vida. De alguma forma, ela não pode paralisar, né? Que é uma das funções da ansiedade em extrema ali, uma crise ansiosa, né? Um pânico, por exemplo, paralisa você de uma forma que você não consegue nem se mover e tem ali os 20 minutos para contextualizar, né? 20 minutos de crise de pânico parece uma eternidade, e realmente duram mais ou menos 20 minutos. Então é uma eternidade, parece que a pessoa tá ali há uma centena de anos achando que vai morrer. E é só esperar um pouco tempo, aquilo ali vai baixar, naturalmente vai baixando, mas é interessantíssimo procurar ajuda para que aquilo não ocorra novamente. E indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo e assim por diante. Mas todo esse processo da ansiedade, ele é um processo muito valioso para a compreensão. Mas principalmente a gente tem que começar a interagir com o mundo de alguma forma diferente. Para interagir com o mundo de uma forma diferente, eu acho que vale a gente sempre revisitar os nossos comportamentos e valores. Acho que vale muito a gente fazer isso. Quais são os valores atribuídos a certas situações? Por que eu atribuo tanto valor a um, a um objeto? O que aquilo tem de significado para mim? Eu que atribuo aquele valor, não é o objeto que está atribuindo. Eu atribuo aquele valor, é a minha escolha atribuir aquilo. Tem uma história para mim, aquele objeto, como por exemplo o relógio do meu bisavô. Aquilo para mim tem uma história, então eu atribuo um grande valor para aquilo ali. Para a Luciana, aquilo não significa nada, é só um relógio. Se eu falar, olha que relógio legal, a Luciana fala, tá bom, é um relógio antigo, que massa. Só isso. Mas se eu contar toda a história, a emoção vai aparecer, a empatia aparece, então a gente vai atribuir novos valores. E isso estamos falando de um valor positivo, né? Mas tem valor negativo também. Então como é que a gente faz para começar a desmistificar internamente como atribuir novos valores, né? Como que a gente vai interagir dessa forma? O que vocês acham, Luz? Eu trabalho bastante com essa questão dos valores com os pacientes, Yuri, porque eu acho que é muito importante. Muitas vezes a gente se percebe uma vida mais vazia, uma vida em que a gente se angustia muito, e a gente vai perceber que as nossas ações elas não estão condizentes com aquilo que é importante pra gente. E isso que importa são os nossos valores. Então, os nossos valores é a pessoa que eu quero ser, aquilo que é importante para mim, o meu papel que eu estou desempenhando naquela relação, naquela situação. Então, eu trabalho muito para a gente parar e olhar o que importa para você. É essa a pergunta que eu faço. E a gente vai se perguntar o que importa para você no relacionamento, o que importa para você no seu trabalho. E a gente desmembra aí várias perguntas, né? Que tipo de profissional você quer ser, que tipo de esposa você quer ser, porque é aí que a gente vai entender. Quando a gente consegue alinhar as nossas ações, os nossos comportamentos com esses valores, a gente tem uma vida muito mais leve, uma vida com menos ansiedade. Porque se os nossos valores eles estão atrelados a objetos, percebe que é como se esse objeto é possível que eu perca, é possível que ele suma, que ele não exista mais em algum momento. Então, é natural que gere essa ansiedade, porque eu tô tentando controlar, fazendo com que aquilo não aconteça. Só que eu sei que é impossível de eu nunca perder aquilo. Então, a gente tenta entender que aquilo, na verdade, é um valor disfuncional para nossa vida. Então, a gente vai colocar o valor, na verdade, como uma bússola que vai guiar a gente nesse caminho. Não é um ponto final, não é um ponto de chegada. Porque eu pergunto assim: imagina que você então tem tudo que você quer. Você tem o carro, você tem o relógio, você tem a casa, você tem tudo que você conquistou. Tá, e aí? E agora? Você já conquistou tudo. E aí vai ficar nessa constante de eu posso perder isso aqui, e aí eu posso perder. Agora, se a gente foca nos nossos valores, o que importa para mim? Importa ser uma pessoa útil, ser uma pessoa bondosa, importa me relacionar bem com as pessoas. Percebe que isso não é necessariamente um ponto final, um objetivo final? Eu vou viver sempre a minha vida buscando aquilo. É aquela bússola que vai direcionar o meu caminho para uma vida muito mais valorizada. Então, eu trabalho muito nesse ponto, perguntando o que importa para você.
Saber também quais ações que você está fazendo na sua vida, se está baseado naquilo que é importante, né? Porque às vezes a gente está tão focado em algo que nem é aquilo Algo que é importante externo. pra gente e se perde no caminho, né? Hum, Exatamente.